pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam todas bem-vindas aqui ao canal de desenvolvimento profissional do Centro de Mídias da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. É um prazer receber vocês todos aqui, todas, para mais um programa dessa parceria muito preciosa para a rede pública, que é a parceria entre as secretarias da Justiça, da Saúde e Educação, né? Nós estamos assim no finalzinho de uma série que foi abordando vários temas que envolvem a violência psicológica, né? Hoje a gente tem o último programa dessa série, anunciaremos ao final a próxima série, que também está muito bacana. Mas a gente traz aqui hoje mais um tema importante, né, dentro dessa questão da violência psicológica, que engloba, né, esse grande tema, que é buscando a igualdade de gênero para uma sociedade plural, com a doutora Luciene Angélica Mendes, né? Já agradeço, doutora, pela presença, né? A doutora Luciene é procuradora da Justiça Criminal desde 2013, né? Associada à ONG Mães pela Diversidade desde 2018, mestra da Comissão LGBTIQIA+, do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público, que foi criado em 2020. Nós teremos a estrutura do programa Fala, da doutora Luciene. Depois, enquanto ela expõe, né, o seu tema, nós teremos aí o chat já ligado, em funcionamento, a gente vai interagindo por lá. E vocês, por favor, fiquem à vontade para fazer os comentários, trazer os questionamentos de vocês, e a gente, ao final, faz essa interação, tá ok? Nós teremos aqui, então, essa divisão do tempo, e esperamos muito a contribuição de vocês, falando sobre as hipóteses que vocês tenham, principalmente para que a gente agregue na nossa formação, sejamos nós professores, gestores, o pessoal que trabalha no apoio da escola, né, o pessoal da estrutura da própria Secretaria de Educação, o quanto a gente precisa conhecer desses temas, trabalhar com essas informações para que a gente vá burilando, vá fazendo com que a nossa competência profissional aumente a cada dia, porque ao lidar com esses assuntos, a gente também contribui para que os nossos alunos sejam bem assistidos e para que a nossa intervenção social dentro e fora da escola também venha a se expandir e a gente vá agregando mais qualificação ao nosso desempenho e à nossa vivência no contexto social como um todo, tá ok? Então, que tenhamos uma boa tarde. Doutora Luciene, muito obrigada, seja muito bem-vinda e passo as palavras agora para você. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Em primeiro lugar, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos escuros, estou usando um óculos de aro cinza e uma camiseta preta com os dizeres "A vida é feita de coragem" em letras coloridas. É a segunda vez que eu participo desse programa, é uma honra para mim estar aqui falando com um público tão qualificado, e agradeço de antemão todo o apoio técnico das pessoas que ficaram envolvidas com a apresentação, que a gente sabe que é bem trabalhoso, né, a gente trazer esse material de uma maneira que adequa aos interesses de todas as pessoas que estão no projeto. E eu queria, inclusive, pedir para que, por favor, coloquem já a apresentação, assim eu já entro diretamente no tema. Nós vamos falar sobre igualdade de gênero numa sociedade plural. Por favor, já pode passar para o próximo slide. Uma pequena introdução, eu preciso fazer menção, que eu acho que não há como nós nos alienarmos, né, da tragédia que nós estamos vivendo no planeta. Então, eu já deixo aqui registrada toda a minha solidariedade às pessoas que perderam familiares ou que estão sofrendo as sequelas, os efeitos dessa pandemia, e é um dos temas que nós iremos, inclusive, abordar durante a minha fala. Bom, o meu lugar de fala é o de uma mulher branca, cisgênero, heterossexual, que veio aqui falar sobre diversidade porque
Sou procuradora de justiça, estou no Ministério Público desde 1988, ano em que entrou em vigor a nova Constituição Federal, né, que está vigente até o momento, e que prevê, né, como uma das missões do Ministério Público a defesa do regime democrático, né? E defender o regime democrático significa defender a democracia em si, todos os princípios que embasam a democracia, dentre os quais o princípio da igualdade é um dos mais basilares. Nós temos trabalhado dentro do Ministério Público o tema da diversidade. No decorrer, entre o ano passado e este ano, esse tema teve um certo avanço. No ano passado, nós aprovamos os 10 compromissos com direitos humanos LGBTQIA+, e a partir desses compromissos foi criada a rede de valorização da diversidade. E é um pouco como representante do Ministério Público que eu estou aqui. O próximo, por favor. Mas eu também estou aqui porque eu sou mãe e madrasta de pessoas LGBT. Eu sou mãe de um rapaz homossexual e madrasta de uma moça lésbica. E a partir dessa situação pessoal, eu me associei à organização, ao coletivo Mães pela Diversidade, que é voltado ao acolhimento de familiares de pessoas LGBT, que se dizem unidas pelo medo, pelo amor e pela dor, né? E o medo e a dor são porque nós vivemos num dos países mais violentos do mundo para as pessoas LGBTQIA+. E também é sobre isso que nós vamos falar aqui. O próximo, por favor. A introdução, né, do tema tem relação com a data de 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Essa data surgiu a partir de um evento que envolveu um bar em Nova York, o Stonewall, que era frequentado por pessoas LGBTQIA+, num momento em que essas pessoas sofriam uma exclusão ainda maior do que se vive hoje, e eram frequentes batidas policiais nesse estabelecimento, que implicavam em eventuais extorsões, agressões, revistas ilegais, e em razão disso, num determinado momento, houve uma certa resistência a essa abordagem violenta da polícia, e, a partir daí, se gerou todo um movimento em defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, né, como cidadãos, como sujeitos de direito, e no ano seguinte a essa data, do 28 de junho, quando houve esse primeiro movimento organizado de resistência em Nova York, porque já tinha até acontecido em outros lugares do mundo, mas em Nova York foi um marco. No ano seguinte já houve uma primeira parada em São Francisco, e isso criou essa tradição de anualmente nessa data se dar visibilidade a essa comunidade muitas vezes tão invisibilizada, né? Eu até trouxe ali em cima uma fala da drag king Rita Von Hunt, de que essa data não é simplesmente sobre amor, muito menos sobre consumo ou mercado, né? Não é para consumir a camiseta colorida que eu estou usando ou um lencinho colorido, mas é um dia de orgulho e de luta pela emancipação, né? Pela conquista de um status social de reconhecimento e de não vulnerabilidade, de não opressão. O próximo, por favor. Bom, a nossa Constituição replica uma regra geral que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de que as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, né? É claro que essa previsão formal da igualdade na redação da Constituição, ela não está dissociada de todo um contexto que implica em se olhar não para uma equiparação ou uma simetria entre indivíduos, mas sim num reconhecimento de que existem grupos sociais que ocupam status diversos, mas que precisam, em conjunto, serem incluídos e respeitados
para que nós chegamos a ter, como dispõe o preâmbulo da nossa Constituição, uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. O próximo, por favor. Portanto, o princípio da igualdade, ele diz respeito não só à proibição de atos arbitrários, mas ao reconhecimento de que todos os grupos sociais, os diferentes grupos sociais, merecem ser incluídos, e todas as pessoas precisam ter acesso a meios dignos de participação na sociedade. Poderia, por favor, passar para o próximo slide? Obrigada. Nesse sentido, o artigo 5º prevê que todos são iguais perante a lei, não porque, de fato, nós sejamos iguais, mas todos nós merecemos tratamento igualitário, né? Todos os grupos sociais merecem respeito, sem distinção de qualquer natureza. E é por isso que o artigo 3º da Constituição determina que é objetivo do nosso Estado, da nossa República, o bem de todos, sem preconceito de origem, sexo, cor, ou qualquer outra forma de discriminação, e a própria Constituição também determina que a lei punirá a discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, prevendo que o racismo é um crime imprescritível e inafiançável, né? Então, existe todo um sistema jurídico de proteção das pessoas como sujeito de direitos e contra qualquer forma de discriminação. É basicamente nisso que consiste o princípio da igualdade. Pode passar para o próximo, por favor? Também o Estatuto da Criança e do Adolescente tem dispositivos que especificamente protegem a opinião, a expressão, o direito à liberdade, que compreende de participar na vida comunitária sem discriminação, que diz muito respeito ao ambiente escolar, né, que nós estamos trabalhando aqui, e também determina que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. O seguinte, por favor. Quando a gente vai falar de igualdade, de diversidade, muitas vezes a gente se depara com discursos que não conseguem entender a questão da diversidade de gênero, porque partem de um pressuposto de uma binariedade, né? De que quando falamos de gênero, nós temos que nos encaixar numa caixinha de feminino ou numa caixinha do masculino, e eventualmente até se dando cores ou práticas ou estereótipos a cada uma delas. Mas nem do ponto de vista biológico existe essa binariedade, né? Na verdade, a diversidade humana implica na existência de pessoas que, inclusive do ponto de vista biológico, são diversas, são diferentes uma das outras, né? E se há pessoas que biologicamente têm cromossomos XX ou XY, existem outras configurações cromossômicas além dessas. Essas não são as únicas em termos de sexo biológico. Assim como a genitália humana, ela tem diversas configurações que não aquelas que tipicamente nós que não somos pessoas que trabalham na medicina conhecemos, né? Se nós não formos pessoas intersexo, porque existem pessoas intersexo que têm genitália eventualmente ambígua ou dita atípica, porque por um processo na gestação que envolve uma questão genética, de hormônios, ela tem uma configuração física, biológica, que não se encaixa nem na típica genitália masculina, nem na típica genitália feminina, né? É o que na medicina se chama de diferenças do desenvolvimento sexual, né? É só uma forma diferente de ser. O seguinte, por favor. Então, essa diferença, né, na possibilidade de ser, né, na forma como cada um se coloca, envolve também o gênero, né?
Se fala muito hoje em ideologia de gênero. Não existe uma ideologia de gênero, mas ao longo da história da humanidade foram muitas as ideologias de gênero, né? Muitas as construções feitas a partir do que seria ou não gênero, que é um termo muito recente que se usa, na verdade, do último século para cá, né? E que estão sempre muito relacionadas a aspectos culturais, porque gênero é uma construção sociocultural, né? No nosso caso, nós não podemos fugir da nossa história, né, de uma colonização que partiu do sequestro, da escravização de pessoas de outro continente, pessoas que foram hierarquizadas a partir da sua cor de pele, né? Num momento em que, inclusive, no continente europeu, era publicada uma declaração dos direitos do homem, pregando exatamente a igualdade e a liberdade que nós estamos falando aqui, mas privando do acesso a esses direitos aquelas pessoas todas que não eram reconhecidas como humanas, mas sim como objetos. Podiam ser vendidas, podiam ser alugadas, e que, portanto, não eram sujeitos de direito. O seguinte, por favor. Mesmo em 1948, quando publicada a Declaração dos Direitos Humanos, numa expressão que parecia um pouco mais abrangente do que simplesmente direitos do homem, né? Naquele momento, o continente africano ainda era majoritariamente colonizado por potências europeias, né? Só 3 dos atuais territórios, hoje reconhecidos como países, estavam independentes no momento em que a Declaração dos Direitos Humanos foi publicada. Os demais eram colônias ainda. Então, claramente, nós vivemos, a partir das grandes navegações, do processo de colonização, uma imposição, né, de uma cultura eurocêntrica que impôs determinada forma de enxergar o mundo, mas que não é a única forma de enxergar o mundo. O slide seguinte, por favor. Nesse sentido, se somou um discurso patriarcal de divisão sexual do trabalho, né, de valorização do trabalho reprodutivo das mulheres, no momento em que a força de trabalho se tornou bastante importante para o desenvolvimento do capitalismo, né, e havia um estímulo à produção dessa mão de obra, à produção de consumidores, de mercado, né, que se compatibilizavam com um discurso, inclusive, na própria Igreja Católica, que publicava em alguns dos seus concílios regras associando o sexo especificamente à reprodução, né? O seguinte, por favor. Então, todo esse mecanismo cultural, né, que está permeado por interesses econômicos, interesses sociais, interesses religiosos, criaram uma cultura muito específica. O slide seguinte, por favor. E essa cultura muito específica é a que hoje passa, né, um discurso de que só é normal quem for cisgênero, heterossexual, endossexo, ou seja, não intersexo, né, branco, né, e só tem poder, na verdade, o normal, na verdade, é ser o cis, o endo, o hétero. E você só acessa as camadas de poder se você for branco e se você for homem, né? Então, hoje, alguns estudiosos desse tema da diversidade, eu cito aqui essa frase que foi usada pelo advogado Paul Liotti no julgamento da criminalização da homotransfobia e inserida no acordo do Supremo Tribunal Federal, de que o que se vive, na verdade, é uma ideologia endo-cis, heteronormativa, racista e machista. A gente acha que quem não é endo é anormal, quem não é hétero é anormal, quem não é cis é anormal, mas, na verdade, tudo isso é uma construção cultural, né? Eu até coloquei aqui nesse slide figuras de exemplos de outras formas de lidar com o gênero que não são binárias, como as mushes,
no México, as híjaras na Índia, né? E historicamente nós tivemos personagens no Brasil como Chica Manicongo, que não se encaixava nesse padrão binário, era uma pessoa não binária. Tibira, que é considerada a primeira vítima de homofobia no Brasil, esse monumento está em São Luís, porque ele foi executado por ter práticas homossexuais. Então, nos povos originários, nos povos africanos, a maneira de lidar com o gênero não é a maneira como os europeus lidam com o gênero, né? Mas, como nós absorvemos primordialmente a cultura europeia, nós temos que passar hoje por um processo de decolonialidade para ampliar o nosso olhar para outras formas de existência. Slide seguinte, por favor. Por isso que, no mês de junho, existe toda essa visibilidade sobre o orgulho de ser LGBTQI, né? Essa é uma sigla dinâmica. A Regina Facchini, desculpa, a apresentação deixou de aparecer? Voltou, obrigada. A Regina Facchini tem um livro que se chama Sopa de Letrinhas, em que ela conta todo o processo de construção da sigla. As pessoas mais antigas talvez se lembrem de que anos atrás era GLS, né, foi mudando conforme justamente os movimentos sociais, de maior visibilidade para mulheres, de inclusão das pessoas intersexo, essa letrinha Q hoje diz respeito justamente à teoria queer, que é uma teoria que trata muito da discussão da binariedade como uma condição necessária para se classificar gênero. Então, hoje, o L representa as lésbicas, o G, os gays, B, pessoas bissexuais, T, as pessoas trans e as travestis. Lembrem que travestis sempre no feminino, uma expressão feminina, que inclui as pessoas de gênero fluido ou não binárias, e as pessoas intersexo com o mais para a possibilidade de ampliação, para a inclusão de todas as outras formas de existência. Slide seguinte, por favor. Eu vou explicar rapidamente, né, esses conceitos, lembrando que tanto os termos homossexualidade, heterossexualidade, transgeneridade, são termos muito recentes, construídos a partir do século XIX, né? Não quer dizer que não houvessem práticas homossexuais antes, ou não binárias antes. Eu acabei de mostrar personagens de outras culturas, que sempre existiram, mesmo os povos originários, mas não existiam as palavras, esses termos. Esses termos foram construídos inicialmente no ambiente médico, com definições, inclusive, diferentes da que a gente usa hoje. Por exemplo, homossexual era definido como uma pessoa que se rebelava contra a própria masculinidade ou feminilidade. Tinha mais a ver com identidade de gênero do que com orientação sexual, né? Enfim, são conceitos também dinâmicos que vão mudando e vão se alterando, porque são conceitos em evolução. Também não é um modismo se falar de orientação sexual ou de se falar de identidade de gênero. Desculpa, a apresentação está aparecendo para todo mundo? Porque para mim ela parou. Bom, isso. Não é um modismo, né? Não é uma coisa hoje de alguma geração rebelde ou coisa do gênero, né? A primeira cirurgia de pessoa trans, por exemplo, foi feita no Brasil na década de 80, se eu não me engano. Agora não estou muito certa da data, porque ficou no slide anterior, eu não sei essa informação de cabeça. Mas não, obrigada. Foi em 71, pelo Dr. Roberto Farina. Pode passar para o próximo, por favor. Esse médico, ele, inclusive, foi processado na época, acabou sendo absolvido em grau de recurso, mas as pessoas não estão brincando de mudar de sexo, isso não é uma coisa de agora, né? Em 1971, já aconteceu uma cirurgia de uma pessoa que não se encaixava, né, no gênero que lhe foi atribuído. Então, essas questões realmente não são superficiais, né, não são um tipo de rebeldia. O que hoje a gente tenta fazer é exatamente ter um olhar mais amplo para a inclusão de pessoas que estiveram, muitas vezes, invisibilizadas, né? Os conceitos de identidade de gênero e orientação sexual que nós estamos utilizando hoje, que são adotados pela ONU, partem
dos princípios de Jakarta, que são princípios internacionais construídos por uma série de estudiosos do tema, e que são hoje os que definem essas diferentes formas de ser, né? Quando a gente fala em identidade de gênero, a gente está dizendo respeito a ser cisgênero ou transgênero. Eu sou uma pessoa cisgênero se eu me identifico com o gênero que me foi atribuído ao nascer. Então, se eu tenho uma genitália feminina e me atribuíram um gênero feminino, eu sou cis. Se eu tenho uma genitália feminina, mas me atribuíram, eu tenho uma genitália feminina, mas eu me identifico com o sexo, o gênero masculino, que é um gênero diferente do que me atribuíram quando eu nasci, eu sou uma pessoa trans, né? Se eu me identifico como gênero masculino, eu sou um homem trans. Se ao contrário, eu fosse uma pessoa com uma genitália masculina e eu me identificasse como gênero feminino, eu seria uma mulher trans, né? Então, nós temos o sexo biológico, que pode ser intersexo, né? Pode ser masculino, pode ser feminino. Nós temos a identidade de gênero, que pode ser cis, trans ou fluida, porque há pessoas que realmente ou não se identificam nem com gênero ou outro, são as pessoas agênero, ou têm gênero fluido. Nós temos orientação sexual, que diz respeito a quem eu dirijo o meu desejo. Se eu sou uma mulher e dirijo o meu desejo, o meu afeto para outra mulher, eu sou uma mulher lésbica, homossexual, né? Se não, eu sou uma mulher hétero. E, por outro lado, existem expressões de gênero, que são as drag queens, que são formas de se colocar que não necessariamente implicam em assumir aquela identidade, mas são simplesmente expressões, de fato, que podem constituir uma performance artística, uma forma de até brincar com os papéis de gênero. Pode passar para o seguinte, por favor. Então, a orientação sexual, ela não é uma opção, né? Acho que nenhum de vocês que está assistindo aqui, que é heterossexual, optou por ser heterossexual. Em algum momento pensou assim, nossa, acho que eu vou ser hétero, né? As pessoas homossexuais também não optaram por ser homossexuais, né? A orientação sexual, segundo algumas cientistas, como a Suzana Herculano, ela é determinada biologicamente ainda no útero, é uma variação da maneira de ser, né? E não é influenciada por fatores sociais, né? Ninguém se transforma em gay ou em lésbica porque conviveu com famílias LGBT ou com amigos LGBT. Por outro lado, a Judith Butler desenvolveu toda a teoria queer que hoje questiona a necessidade, inclusive, dessas caixinhas de gênero, de se colocar as pessoas dentro de uma caixinha ou outra, né? E há pessoas que, de fato, não se encaixam em classificação alguma, né? Então, é uma outra abordagem, uma outra maneira de se discutir do ponto de vista sociocultural, que é gênero, né? Mas, de uma maneira ou de outra, nunca é simplesmente uma decisão consciente e voluntária de brincar, de trocar de sexo ou de gênero. Pode passar para o seguinte, por favor? Por isso é que não se pode usar a expressão opção sexual. É uma manifestação homofóbica você usar essa expressão desrespeitando uma maneira simplesmente do outro ser, né? E nesse sentido é importante eu destacar um dos lemas aqui do Mais para a Diversidade, que é o lema de que as crianças LGBT existem, né? Eu trouxe aqui um gráfico que foi publicado muito recentemente pelo SEDEC, pela Prefeitura Municipal de São Paulo, mostrando que muitas pessoas trans já não se identificavam com o gênero que lhes foi atribuído ao nascer, ainda crianças, né? Entre os 6 e os 15 anos. Isso diz respeito à identidade de gênero. Esse livrinho que eu destaquei, Minha Criança Trans, foi escrito pela Tamires Nunes, que é mãe de uma menina trans, que hoje deve ter em torno de 6 anos de idade. Ela escreveu o livro contando a história dessa criança a partir dos 3 anos, que era uma criança que desde então não se identificava com o gênero que lhe tinha sido atribuído ao nascer, né? E foi todo um processo para ela compreender, né, o mecanismo da transexualidade, né, da transgeneridade, e
descobriu um ambulatório transdisciplinar aqui do Hospital das Clínicas de São Paulo, onde teve um atendimento transdisciplinar para algo que não é uma doença, é uma condição, mas há um atendimento exatamente para dar todo um amparo, todo um suporte psicológico, psiquiátrico, numa sociedade que não sabe lidar com uma criança que é diferente do dito padrão. Né? Slide seguinte, por favor. Também quero destacar que, desde que o Brasil, como se é um país independente, a homossexualidade nunca foi crime. Né? Nosso primeiro Código Penal já não previa a homossexualidade como crime, também não é doença. Já em 1970, a Associação Americana de Psiquiatria já não entendia a homossexualidade como doença. Em 1990, a OMS também reconheceu que tanto a homossexualidade como a heterossexualidade são manifestações naturais da sexualidade humana, não são doença, nem desvio psicológico, nem perversão. E desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia proíbe expressamente a terapia conversiva, conhecida popularmente como cura gay. Em 2018, também o Conselho Federal de Psicologia publicou uma resolução afirmando o caráter não patológico das identidades transgênero, também proibindo tratamentos que visem a cura. O seguinte, por favor. Agora, quando a gente está falando de diversidade, a gente se depara com essa dificuldade, né, de equilibrar a aplicação do princípio da igualdade, do princípio da não discriminação, com toda uma cultura heteronormativa, né, cis-heteronormativa, que impõe esse modelo hegemônico de sociedade patriarcal, cisgênero, heterossexual, machista. Então, por isso, né, a Dilson Moreira, num tratado de direito discriminatório, que ele trata de todas as formas de discriminação, se dedica muito à discriminação racial, muito interessante o livro, mas assim como a discriminação racial, a discriminação de gênero e sexual, ela é estrutural e estruturante. Né? Nossa cultura, nosso país foi construído a partir dessas balizas, né? E fica reproduzindo como se fosse o que é natural, o que na verdade é cultural, né? Também a discriminação está presente nas instituições como um todo, porque essas instituições, de maneira geral, são controladas por homens cisgênero e heterossexuais, né? E aí essas pessoas tomam a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual, como parâmetro para formular e aplicar as normas institucionais. Né? Por isso que se diz que a discriminação ela pode ser pessoal, né, entre indivíduos, mas além disso, né, ela pode ser entre grupos e adquirir contornos subjetivos, né? Eu nem tive contato com aquela pessoa, mas eu já não gosto dela, né? Eu já tenho um temor ou uma aversão baseada em estereótipos, né? E ela se dá, a discriminação, tanto na negação direta a alguém de acesso a um direito, né, como na construção de normas sociais que criam obstáculos para grupos subalternizados. Né? Nesse sentido, é muito importante a gente atentar que a discriminação é uma das expressões do preconceito. Né? Preconceitos são juízos subjetivos que nós construímos a partir desses estereótipos, né, e que podem se manifestar, primeiramente, de uma forma mais branda, sob a forma de uma piadinha, de um comentáriozinho, de uma ofensa, né, passar para uma etapa seguinte, que é de repúdio, de evitar contato, né, de afastamento daquela pessoa, chegar à etapa da discriminação, que é a etapa da negativa de direitos, de negativa de acesso daquela pessoa à sociedade, né, ao exercício de todos os seus direitos, e escalar para ataques físicos, que são as agressões, que são as torturas, o cárcere privado, e finalmente chegar à eliminação, que é o homicídio, o feminicídio, né, a efetiva, né,
eliminação daquela pessoa. Então, quando a gente menospreza as primeiras formas de manifestação de preconceito, a gente pode estar colaborando para a evolução dessa manifestação numa escala que pode chegar a índices bastante violentos. O slide seguinte, por favor. Esse contexto todo de violência no Brasil foi intensificado pelo fato de que, durante a ditadura militar, a homofobia, a homotransfobia foi uma política de Estado, né? Houve uma série de repressões institucionalizadas às mulheres trans que estavam, eventualmente, exercendo a prostituição como única forma de possibilidade de sobrevivência, né, um certo discurso de limpeza das ruas e de eliminação dessas pessoas, como se elas fossem contrárias à moral e aos bons costumes. No Código Penal Militar se chegou a tipificar o crime de ato obsceno em unidade militar, usando um nome para esse crime, que é um nome pejorativo, que é o nome pederastia, né, querendo fazer uma certa associação com pedofilia, que na verdade não existe, porque não há nenhuma associação entre orientação sexual e pedofilia. Eu, como promotora criminal, trabalho há 33 anos no Ministério Público e posso dizer para vocês que a maior parte dos agressores sexuais dos meus casos não eram pessoas homossexuais, né? Slide seguinte, por favor. Mas o fato que esse contexto todo desse discurso durante a ditadura intensificou um processo de invisibilização das pessoas LGBT, né, e de um contexto violento, né, e hoje se diz que essas pessoas sofrem de um quadro de encobrimento ou invisibilidade social forçada, né. O que acontece é que muitas vezes as pessoas LGBT, elas têm tanto medo de serem rejeitadas pela própria família, pela escola, pela sociedade, que elas têm pavor de sair do armário, né? Que é muito difícil para elas tomar essa decisão de se colocarem publicamente como pessoas LGBT, né? Por outro lado, institucionalmente, a causa também é invisibilizada. Uma série de políticas públicas não são, né, executadas porque não se olha para essa parcela da comunidade. O Adilson Moreira, que eu já mencionei, ele dá um exemplo muito interessante sobre essa questão da visibilidade forçada. Ele diz que uma criança negra, quando ela sofre um ato de racismo na escola e ela volta para casa e conta para a família, ela é acolhida, os familiares se identificam com a dor dela e a protegem, né, e vão em sua defesa. Com uma criança trans ou com um adolescente homossexual, se ele sofre um bullying na escola e chega e conta na família que foi chamado de viado, ele corre o risco de ser espancado pelo pai machista. Então, ele não conta, ele continua trancado dentro daquele armário, né? Só que isso provoca uma série de consequências. Slide seguinte, por favor. Essas consequências configuram um quadro que na psicologia se chama de estresse de minorias, né? Esse estresse de minorias, ele é provocado pelo esforço dessa ocultação, né, da identidade de gênero e da orientação sexual, seja em casa, na escola, no ambiente de trabalho, pela internalização de pensamentos sociais negativos e atitudes sociais discriminatórias, né, que provoca o que a gente chama de LGBTfobia internalizada, que acontece que muitas vezes a pessoa já sofreu tantas agressões, ou já ouviu falar de tantas agressões contra pessoas LGBT, que ela passa a acreditar que é melhor ter aquele discurso de que é melhor ter um filho morto do que um filho gay, que aquele discurso faz sentido. E aí ela se mata, né? Eu, por exemplo, infelizmente tive um caso na minha família, né, de uma pessoa que era por afinidade familiar e que, numa família extremamente homofóbica, acabou cometendo suicídio, né? Então, é um quadro bastante típico, né, de pessoas LGBT que precisam ser amparadas, acolhidas, para que, inclusive, não se autodestruam. O slide seguinte, por favor.
Quero destacar aqui que essa questão da diversidade no âmbito da escola, né, diz respeito não apenas à diversidade entre os alunos, né, mas também envolve os pais e as mães desses alunos, né, porque no ambiente escolar, professores e professoras estarão lidando não só com adolescentes que eventualmente são homossexuais e que podem estar namorando entre si e que devem ser tratados de forma igualitária, né, aplicando o princípio da igualdade, como são tratados os casais heterossexuais, mas também vão ter que lidar com famílias homoafetivas, né, com famílias onde há duas mães ou dois pais que também devem ser tratadas de forma igualitária. Assim como existem professoras e professores que compõem famílias homoafetivas. Eu tomei a liberdade de colocar essa mensagenzinha colada que eu recebi de uma professora da rede pública do estado de São Paulo, de um dos grupos que eu frequento, quando eu disse que viria falar sobre esse tema, e eu perguntei, alguém gostaria de passar algum relato sobre LGBTfobia em ambiente escolar? E essa professora me respondeu, eu passo muito. Quando os pais descobrem que sou casada com uma mulher, pronto, viro automaticamente algum tipo de abusadora ou de doutrinadora, né? Então, é um preconceito, né, um juízo antecipado de que aquela pessoa, de alguma maneira, vai ter um comportamento não adequado porque ela foge aos padrões pré-determinados. Slide seguinte, por favor. Eu vou agora focar um pouquinho mais na questão da violência, né, porque é um tema bastante presente também no ambiente escolar. Infelizmente, agora em 2020, aumentou em 48% o número de assassinatos de pessoas trans. Nós estamos vivendo realmente um retrocesso, né, no Brasil, em termos de discursos exclusivos, né, não inclusivos, e discursos de ódio. Então, gostaria de dar um foco específico para esse tema. Pode passar para o slide seguinte, por favor? Bom, muitas vezes a violência LGBTfóbica começa dentro de casa, né? Eu coloquei também essa estatística da SEDEC, que a prefeitura publicou agora recentemente, mostrando que na cidade de São Paulo, a maioria dos atos de violência física praticados contra pessoas LGBT, 39% deles acontecem nas ruas, mas 21% acontece nas casas, né, e 21% acontece nas escolas, né. Já tinha havido uma pesquisa anterior comprovando que cerca de 38% das agressões contra pessoas LGBT eram praticadas nos ambientes familiares, por familiares, né? Isso muito pela incompreensão do que é justamente a identidade de gênero ou a orientação sexual. A gente só desconstrói preconceito com conhecimento, né? As pessoas não entendem que não se trata de uma opção, que é uma forma de ser, que assim como você acolhe e aceita o seu filho loiro, moreno, de olho azul, de olho verde, magro, gordo, alto, baixo, você acolhe, ampara e protege o seu filho trans, ou o seu filho homossexual, ou o seu filho intersexo, né? Mas essa compreensão, infelizmente, não existe, e muitas vezes essa primeira rejeição acontece dentro de casa. O slide seguinte, por favor. Também foi feita uma pesquisa comprovando, aqui a ANTRA é uma organização nacional, né, de proteção às pessoas transexuais e travestis, fez uma pesquisa comprovando que a situação da pandemia piorou esse quadro de violência dentro das casas, porque justamente como muitas pessoas estão em isolamento social com seus familiares homotransfóbicos, né, isso se tornou um ambiente extremamente hostil, né? Algumas dessas pessoas que não são acolhidas por seus familiares encontravam uma rede de apoio na escola, ou entre amigos, e hoje elas estão muitas vezes trancadas com
os seus agressores, né? Eu também colei aí uma mensagem que eu recebi numa das minhas redes sociais, porque como eu me coloco muito publicamente como mãe pela diversidade, eu recebi uma mensagem desse rapaz trans me pedindo ajuda pelas agressões psicológicas e físicas que ele estava sofrendo dentro de casa, né? Eu entrei em contato com uma promotora de justiça do estado do Rio de Janeiro, onde ele estava, foi acionada toda uma rede de proteção, mas infelizmente esse é um quadro especificamente grave para os estudantes LGBT. Slide seguinte, por favor. A própria ONU publicou um estudo confirmando que esse é um padrão do mundo todo, né? Na verdade, nosso país não é o único país que rejeita pessoas LGBT, na verdade existem países que ainda, inclusive, criminalizam, né, a homossexualidade, e se concluiu que a pandemia teve um impacto desproporcional na vida de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e de gêneros diversos. Eu vou acelerar um pouquinho pela questão do tempo, mas eu vou disponibilizar esse arquivo para todos que quiserem. Eu fiz questão de colocar todas as referências para aqueles que quiserem depois analisar mais detidamente, está à disposição. Então, eu vou passar para o slide seguinte, por favor. Em relação ao ambiente escolar, também foi publicada uma pesquisa já em 2016, uma pesquisa nacional sobre o ambiente educacional do Brasil, que concluiu que 73% dos adolescentes LGBT já sofreram bullying na escola, 27% já foram agredidos fisicamente, 60% se sentem inseguros nas salas de aula, 48% ouvem comentários homofóbicos, e 36% acham a escola ineficaz para evitar agressões. O seguinte, foram detectadas algumas situações específicas nessa pesquisa, né, e algumas delas são justamente o medo de ouvir xingamentos, né, de sofrer agressões, o medo de revelar a própria identidade de gênero, a orientação sexual, o medo de ser rechaçado se tentar usar o banheiro correspondente ao seu gênero, porque as pessoas trans têm direito de usar o banheiro correspondente ao gênero com o qual elas se identificam. Isso muitas vezes não é compreendido, então há toda uma situação complicada em torno disso, e o que implica que muitos jovens acabam deixando de usar o banheiro, ficam retendo urina e desenvolvem infecções porque evitam usar o banheiro só para evitar qualquer tipo de constrangimento e agressão, né? E também o desrespeito ao nome social. Podemos passar para o próximo slide, por favor, né? As pessoas trans que foram registradas originalmente com o nome correspondente ao seu sexo biológico, quando passam a se identificar com um gênero diferente, elas adotam um nome social que usualmente é diferente daquele que lhes foi atribuído no registro, né? Elas têm direito ao uso desse nome social, independentemente de retificar ou não o registro. Isso é uma expressão da personalidade e é uma das questões que também aparece muito nos ambientes escolares como uma dificuldade, né? Por causa disso, muitas pessoas trans acabam deixando de frequentar a escola, né? Também publico aqui os quadros da última pesquisa do SEDEC, demonstrando que a maior parte das pessoas trans sequer concluiu, né, uma formação básica, né? São pouquíssimas as pessoas que têm o fundamental completo, né, ou o ensino médio completo. Então, existe um mecanismo que hoje se chama, entre as famílias LGBT, não de evasão escolar involuntária, que é o termo técnico, né, mas de expulsão escolar. Porque se diz que o ambiente na escola acaba sendo tão hostil para as pessoas trans que elas são expulsas da escola, né? Elas são literalmente empurradas para fora da escola. E aí existe, na verdade, todo um ciclo de exclusão que muitas vezes começa na família, passa pela escola. Como a pessoa não tem qualificação, ela acaba também não tendo acesso ao mercado de trabalho, né? E, finalmente, ela acaba, muitas vezes, se dedicando à prostituição como única forma de sobrevivência, porque é o mesmo país que repulsa essas pessoas, no que Luma Nogueira, que é uma
professora que tem uma tese sobre isso, chama de pedagogia da violência, da mesma maneira como essas pessoas são expulsas dos ambientes sociais, elas são transformadas em objetos sexuais, né? Existe toda uma valorização da pornografia ou do erotismo envolvendo pessoas trans ou mulheres travestis. E aí elas acabam se dedicando à prostituição como forma de sobrevivência. Só que isso aumenta ainda mais o estigma e os estereótipos ligados a elas. E elas não conseguem sair desse ciclo, né, de exclusão. Slide seguinte, por favor. Em relação ao nome social, só quis destacar que um mero respeito ao nome social, segundo pesquisa feita e publicada pela ANTRA, melhora em 71% os sintomas de depressão, diminui em 65% as tentativas de suicídio e reduz em 38% as ideações suicidas. Slide seguinte. Eu trouxe aqui no próximo slide uma série de normas que especificamente tratam da regulamentação do uso do nome social nas escolas. Slide seguinte, por favor. Bom, por todo esse contexto que a gente está desenvolvendo, né, da nossa cultura violenta que começou lá com a escravização, nós somos o primeiro lugar no ranking mundial de mortes violentas de pessoas LGBT, né, como país, com o quadro ainda mais agravado para as pessoas trans. O slide seguinte, por favor. Essa questão da violência, ela tem que ser olhada sob diferentes ângulos, né? Um deles é a questão da interseccionalidade ou da multidimensionalidade de opressões, né? Que é óbvio que um homem gay de classe alta não sofre a mesma intensidade, o mesmo risco de violência que uma mulher negra da periferia LGBT, como a Marielle, por exemplo, né? A isso se somam outros atributos pessoais, né? Então, classe, raça, religião, gênero, até atividades, porque hoje nós temos algumas parlamentares que especificamente estão sendo alvos, né, de homotransfobia, todas essas somas de opressões, né, criam uma situação particularmente delicada para algumas pessoas. A gente tem que atentar para isso. Assim como nós temos que olhar que dentro de cada uma daquelas letrinhas existem uma especificidade, né? As questões das mulheres lésbicas são diferentes das questões das mulheres trans, ou dos homens gays, ou das pessoas intersexo, então a gente não pode generalizar. Adilson Moreira, que eu cito mais uma vez, ele diz que a gente tende a olhar para os grupos diferentes dos nossos e enxergar esses grupos como um grupo homogêneo, sem atentar para as individualidades. O nosso próprio grupo é heterogêneo, no nosso próprio grupo a gente percebe que nós somos cada um diferente um do outro, né? Cada um de nós tem a sua individualidade, mas a gente olha para outros grupos e tende a generalizar e olhar como uma coisa única. Eles não são. Eles também têm uma série de individualidades, né? Que tem que ser olhadas de modo específico. Slide seguinte, por favor. Dito isso, uma das expressões mais violentas do ódio que está relacionado ao gênero é o que a própria lei, de uma maneira discriminatória, chama de estupro corretivo, né? Como se a gente pudesse punir ou corrigir alguém por ser lésbica ou por ser trans, né? Existe, como vocês podem ver pelo gráfico, né, 61% dos estupros de mulheres lésbicas acontecem dentro de casa, porque existe uma cultura de que se possa ensinar uma mulher a gostar de um homem estuprando, né? Obviamente, isso é um crime gravíssimo, com uma pena ainda maior do que um crime de estupro cometido em outras circunstâncias menos odiosas, mas a própria lei, de uma maneira discriminatória, usou essa expressão corretivo sem sequer colocar em aspas, o que revela, mais uma vez, como nós temos uma discriminação que é estrutural e institucional, né? O slide seguinte, por favor. Nessa questão da violência doméstica, é importante ressaltar que a Lei Maria da Penha se aplica às mulheres cis, às mulheres trans, às mulheres
hetero e homossexuais, ou seja, as lésbicas, né, se aplica às mulheres bissexuais. Nós recentemente tivemos, inclusive, no estado de São Paulo, uma decisão judicial negando uma medida protetiva a uma mulher trans, e o Ministério Público, onde eu trabalho, entrou com recurso para o Superior Tribunal de Justiça, defendendo essa tese de que já foi acolhida pelos juízes e promotores que trabalham com violência doméstica. Portanto, todas essas mulheres LGBTs que sofrem, não tem o G aí no caso, né, releve, mas as mulheres lésbicas, as mulheres bi, as mulheres trans, as travestis, elas fazem jus às medidas protetivas que a Maria da Penha confere para todas que estão sofrendo violência em ambiente familiar ou doméstico. Né. Slide seguinte, por favor. Aqui eu menciono que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente também protege as crianças contra tratamentos cruéis e degradantes, possam ser instrumentos interessantes, né, da defesa das crianças que sofrem esse tipo de homotransfobia dentro do ambiente doméstico. Slide seguinte, por favor. Há 2 anos, o Supremo Tribunal Federal criminalizou a homotransfobia como uma espécie do crime de racismo, né, considerou que os grupos LGBTs sofrem uma opressão resultante de uma hierarquia em que eles são colocados de uma maneira inferior, não reconhecidos na sua humanidade, nos seus direitos, e que, por isso, eles se encaixam no conceito sociocultural de raça e estão protegidos pela lei de racismo. Slide seguinte, por favor. E essa decisão, ela tem, inclusive, uma previsão muito específica em relação às religiões, né? Nós sabemos que há religiões que têm uma doutrina que, de alguma maneira, associa determinadas identidades ou determinadas formas de ser ao que chamam de pecado, né, como inadequadas, como indevidas. Né. O que acontece é que, quando a Constituição Federal determina que o Brasil obedeça à laicidade, né, ou seja, que ele esteja não tenha uma religião oficial, que ele esteja desvinculado da religião, né, o que se pretende é uma total separação entre Estado e Igreja, né. E, ao mesmo tempo, se pretende reconhecer o direito de cada um de nós termos ou não religião e qual religião nós quisermos, né? Então, isso significa que, sim, eu posso ter uma religião que diz, por exemplo, que na quarta-feira eu não posso usar blusa amarela, ou eu posso ter uma religião que diz que, por exemplo, na quinta-feira eu não posso comer maçã. Mas eu não posso impor essas regras da minha religião para outras pessoas que não têm religião ou que adotam outras religiões. E eu não posso pretender que o Estado crie leis proibindo alguém de comer maçã em algum dia da semana ou proibindo alguém de usar amarelo em outro dia da semana, né? Então, nós respeitamos, temos que respeitar cada um na sua religião, mas o exercício da religião é um ato individual, pessoal, que não pode ser imposto a outras pessoas, né? Poderia só voltar para o slide, que eu gostaria só de ressaltar um trecho ali da decisão, por favor? Então, nesse sentido, a decisão do Supremo reconheceu que a repressão à prática da homotransfobia não alcança, nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, ou seja, o direito de pregar, de divulgar pensamento, de externar convicções ou de ensinar segundo sua orientação doutrinária religiosa dentro da igreja, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra as pessoas em razão da sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Isso quer dizer que eu posso falar, na minha religião, ter tal identidade ou tal orientação é pecado, mas eu não posso dizer que tal pessoa é depravada ou é uma aberração, porque isso é discurso de ódio, e discurso de ódio não é liberdade de expressão. Slide seguinte, por favor. Em relação ao tema de ensino de gênero nas escolas, foram propostas cerca de 15 ações
no Supremo Tribunal Federal contra leis municipais e estaduais que tentaram proibir o ensino de gênero nas escolas. Mais de 10 dessas ações já foram julgadas e foi reconhecida a inconstitucionalidade de cada uma dessas leis, né? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que não só se pode, como se deve falar de gênero, porque falar sobre gênero nas escolas, educar jovens sobre gênero, integra o regime especial de proteção, que está previsto na Constituição, né? Regime esse que é fundamental para permitir que todos nós nos desenvolvemos plenamente como seres humanos para evitar justamente a discriminação e a exclusão, né? Eu vou mencionar aqui, eu vou até pegar uma colinha que eu tenho, porque isso eu não sei de cabeça, mas recentemente eu assisti uma aula com uma representante do movimento de professores contra escolas sem partido, e ela citou uma publicação feita por Salomão Ximenes e Fernanda Vick, né? O Salomão é professor de Direito e Políticas Públicas, a Fernanda Vick participou do Comitê SP da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e eles identificaram 5 teses principais nessas decisões do Supremo, que são as seguintes. Pode já passar para o próximo slide, enquanto eu leio as teses, por favor? Então, as teses são: censurar o ensino de gênero viola a liberdade constitucional de ensinar e aprender e interdita o pluralismo de ideias. Segunda tese: professores têm liberdade de expressão no exercício profissional, sendo proibida a prévia censura. Terceira: crianças e adolescentes têm direito fundamental ao conhecimento e à proteção que os estudos proporcionam. Quarta: Estado tem o dever de zelar pelas liberdades, direitos e garantias e atuar por meio de políticas públicas e sistema de ensino para enfrentamento a todas as formas de discriminação. E quinta: os pais não têm direito de veto sobre conteúdos apresentados nas escolas. Em relação a essa questão da proteção, já é bem conhecida uma pesquisa feita pelo Lucas Bulgarelli, de que a possibilidade de ser vítima de crime sexual dentro de casa aumenta para as crianças que não têm ensino de gênero. Então, também é um dado relevante. Então, aqui está a Constituição, né, quando ela prevê justamente o pluralismo de ideia, a liberdade de aprender e ensinar, como princípios básicos de ensino, né, o dever da família, da sociedade, do Estado de assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, a liberdade, a convivência familiar comunitária, colocando-os ao salvo de discriminação, violência, opressão. No slide seguinte, eu replico também a lei de bases e diretrizes, né, diretrizes e bases, que também replica os mesmos princípios da Constituição, e no slide seguinte, pode passar, o Estatuto da Criança e Adolescente também tem algumas normas a respeito. Pode passar para o seguinte, eu já estou encaminhando para encerrar. Também nessa palestra, com a Fernanda Moura, ela fez uma importante observação que eu quis trazer para a reflexão de vocês, de que, além dessa questão da escola sem partido, da proibição da ideologia de gênero nas escolas, seja lá o que signifique isso, existem outras iniciativas que significam ameaças, né, ao ensino de gênero e diversidade. Uma delas é o homeschooling, né, porque a gente efetivamente delegar exclusivamente para o ambiente doméstico a tarefa da educação é privar uma série de crianças e adolescentes de ter contato com a diversidade, com o pluralismo de ideias, né? Outro pode ser a militarização das escolas, porque é um dos princípios da militarização, essa uniformidade de maneira de expressar, de maneira de vestir, de maneira de ter cabelo, que também pode significar uma dificuldade de lidar com a diversidade, né? Ela apontou também, que eu achei muito interessante, a discussão acerca da proibição da linguagem neutra, né, ou até mesmo da linguagem inclusiva, né, que pode ser vista de uma maneira discriminatória, os ataques ao Programa Nacional do Livro Didático e ao Enem, questionando conteúdos, né, e uma iniciativa estranha que agora surgiu, que se chama Infância Sem Pornografia, mas que, na verdade, é uma tentativa de censura de uma série de publicações e
manifestações, né, culturais prévia, de uma maneira um tanto quanto aterrorizante. Nesse sentido, eu tomei conhecimento da existência desse manual de defesa contra a censura nas escolas, que é um material bastante interessante. Ele analisa uma série de situações potencialmente ocorridas em ambiente escolar, que envolvem essas tentativas de censura, dá orientações aos encaminhamentos, então eu quis trazer como uma recomendação um material de apoio. Pode ir para o seguinte, por favor. E agora eu fiz questão de trazer, né, uma homenagem ao patrono da educação, que nós estaremos comemorando seu centenário de nascimento, porque, diante de tudo isso, parece que, do pouco que eu conheço da pedagogia de Paulo Freire, ela, por si só, já traz uma série de ferramentas, uma série de instrumentos e de práticas que são importantíssimas na promoção da igualdade e do respeito à diversidade dentro do ambiente escolar. O acolhimento, a escuta pedagógica, o processo dialógico, a valorização, né, da humanização e do reconhecimento da dignidade dos estudantes como sujeitos de direitos, né, a valorização do pluralismo e a aceitação das diferenças, né, a política de inclusão e não discriminação, né, o exercício da alteridade e o exercício de, o tempo todo, se evitar ser mais um agente de opressão. Né? Cada um de nós, vivendo numa estrutura que naturalmente é racista e é LGBTfóbica, cada um de nós é naturalmente racista, machista, LGBTfóbico. Nós temos que fazer um esforço permanente para não sermos, ou para deixarmos de sermos. Né? E isso é uma questão realmente de vontade e exercício diário individual. No slide seguinte, por favor. Também quis, mais uma vez, divulgar o programa da ONU, Livres e Iguais, que traz conselhos muito específicos para familiares, professoras e professores, acerca de como lidar com a diversidade de gênero e da orientação sexual, né, e que são, basicamente, tomar atitude sempre que se testemunhar bullying, insultos, xingamentos contra crianças LGBT e intersexo, fornecer apoio a essas crianças e às suas famílias, né? Ser um exemplo, né? Não propagando estereótipos negativos ou prejudiciais, e sempre se referir a essas pessoas usando os seus pronomes, o gênero, o nome que elas usam para identificar a si mesmas, né? Não usar número de chamada, não insistir no nome do registro, se não é assim que aquela pessoa quer ser tratada. Slide seguinte, por favor. O que são sugestões de outras ações que eu sempre trago para quem quiser pensar, né, em outras iniciativas ou saber de outras iniciativas? Existe um Estatuto de Diversidade de Gênero do Congresso Nacional que se tenta aprovar, está parado ali, mas é importante que seja aprovado, para que não se dependa simplesmente de decisões do Supremo, para se garantir o reconhecimento de direitos e garantias para essa comunidade. É preciso fazer um censo sobre população LGBTQIA+, porque a orientação sexual e a identidade de gênero não estão incluídas nos censos do IBGE, e isso implica invisibilidade institucional. A gente precisa pensar em ações afirmativas, em cotas, numa melhor representação parlamentar, né, promover campanhas de educação e prevenção, criar canais de denúncias, proteger o Estado laico de interferências religiosas, desenvolver projetos de educação e empregabilidade para pessoas trans, capacitar agentes públicos e profissionais do setor privado para lidar com a diversidade, criar grupos de apoio e casas de abrigo. Né? E é nesse sentido que eu cumprimento essa iniciativa, porque algumas dessas ações vocês estão justamente desenvolvendo aqui, e isso é um grande passo, um grande e importante passo. Slide seguinte, por favor. Quis também destacar que no estado de São Paulo, a discriminação quanto à orientação sexual, identidade de gênero, é uma infração administrativa punida
administrativamente, né? Então, podem ser feitas denúncias. Pode passar para o slide seguinte, por favor. Podem ser feitas denúncias na coordenação de políticas de diversidade sexual da Secretaria de Justiça e Cidadania. As informações, o link estão aí nesse slide. Slide seguinte, por favor. Nós também no Ministério Público, além de termos criado a rede de valorização da diversidade, criamos recentemente um grupo de combate aos crimes de racismo e de intolerância, né? Então, atos de homotransfobia podem ser comunicados ao GECRAD nesse e-mail, isso na cidade de São Paulo, mas mesmo que sejam em outras cidades, o encaminhamento pode ser feito por esse e-mail, que será dado a devida distribuição, né? O slide seguinte, por favor. Essa página eletrônica da nossa rede de valorização da diversidade do Ministério Público. A gente tem procurado publicar materiais de apoio, artigos, legislação. Então, em alguma dúvida, também estamos à disposição, ou alguma orientação, pode ser buscada através dessa página. Seguinte, por favor. Essas são algumas das publicações que eu usei para preparar essa apresentação, que eu trago aqui como material que possa ser de interesse de todas as pessoas. O seguinte, por favor. Esse também, o seguinte. Pode ir passando agora até o último, que são só sugestões de materiais diversos, que estão, essas inclusive são cartilhas do Ministério Público. Todas essas publicações estão abertas em sites públicos, e eu termino replicando aqui, né, a minha camiseta, lembrando mais essa frase do Paulo Freire, né, de que a educação é um ato de amor e de coragem, e, portanto, eu parabenizo vocês por diariamente, cotidianamente, exercitar essa forma de amor e de bravura. Obrigada. Ok, doutora Luciene, muito obrigada pela sua fala, foi muito esclarecedora. Nós temos aqui o apoio do pessoal que está no chat, né? Temos várias contribuições, temos muitos comentários, o pessoal aprovando, né, muito essa iniciativa e a sua abordagem também. Eu vou trazer algumas questões, acho que a gente não consegue contemplar todos, mas pelo menos eu vou citar o nome das pessoas que participaram, caso a gente não tenha esse tempo todo para passar pelos comentários, né? Mas a gente tem aqui a questão da professora Edilene. Ela diz assim: doutora, poderia comentar, a partir de sua experiência como mãe, quais indicações faria para educadores agirem com coerência e ética, buscando igualdade de gênero na escola? Bom, do meu ponto de vista como mãe, né, é importante que no ambiente escolar, né, replicando o que Paulo Freire falou ali atrás, as professoras e os professores não repliquem discursos discriminatórios, não repliquem discursos sexistas, né, ou racistas. Então, basicamente, né, eu pessoalmente não tive uma experiência diretamente com o ambiente escolar nesse sentido, porque tanto o meu filho como a minha enteada se colocaram publicamente como pessoas homossexuais já adultos. Mas isso, inclusive, é uma das coisas que eu lamento, né, que ou eles ficaram invisibilizados da maneira deles serem, porque depois eles reportaram que se sentiam sofrendo bullying, se sentiam sofrendo violências, discriminações, mas eles não se sentiram acolhidos o suficiente para reportarem isso, nem para mim, nem na escola, né? Inclusive, eu me senti muito culpada por não ter percebido antes e não ter podido acolhê-los antes, né? Então, sem perceber, a gente vai replicando
alguns discursos que são muito baseados nesse modelo heteronormativo, né? Então, a gente fala para as meninas, quando você tiver um namorado e casar de noivo com seu marido, ou para o menino, você vai ter uma namorada linda, papapá. Não necessariamente, né? A gente não tem que fazer nenhum tipo de projeção ou tratar nenhuma criança como se ela tivesse um gênero específico que estivesse ligado a um papel específico, né? Assim como a gente não deve privar as meninas de sonharem em ter qualquer profissão que elas desejarem, a gente não pode privar as pessoas LGBT de imaginarem que elas vão poder ocupar no mundo qualquer espaço que elas desejarem. Então, a gente tem que ficar muito atento a não replicar estereótipos, acima de tudo, né? E sim, procurar ter uma honestidade até, né, de que percebendo que aquele aluno está sendo chamado de viadinho, ou aquela menina está sendo chamada de sapatão, buscar, né, dar um acolhimento, né? Você não precisa ir lá e forçar essa pessoa a sair do armário, você não precisa expor a intimidade dessa pessoa, eventualmente até para a família, se eventualmente você não sabe se essa família vai conseguir lidar ainda com aquela situação ou não, mas demonstrar apoio, né? Apoio, deixando bem claro que seja lá o que ela for. Eu acho que é mais ou menos isso que eu imaginaria. Ok, doutora, muito obrigada, viu? Esse depoimento muito sensível, acho que isso a gente aproveita muito, né, da sua fala e do conteúdo que você traz da sua experiência profissional também, né? A gente tem aqui o professor Reinaldo dizendo, doutora, não concordo em usar as expressões orientação sexual ou opção sexual. Não seria melhor usar uma expressão que mostrasse que não é uma vontade de cada um, mas sim a sua própria natureza? Qual expressão ou expressões são mais adequadas para serem utilizadas por nós no contexto escolar? Então, a expressão opção sexual é totalmente inadequada, porque sim, ela parte do pressuposto de que aquela pessoa escolheu aquela maneira de ser, que não é verdade. Agora, a expressão orientação sexual é que hoje é tida como a oficial pela ONU, né, nos materiais educativos que a ONU publica, né, nos princípios de Yogyakarta, que são os princípios internacionais que tratam dessa questão, que Oi? Vocês estão escutando? Agora sim, você deu uma travada aí no seu som e na sua imagem também. Mas estão escutando agora? Sim, estamos sim, Tá doutora. bem. Então, o que eu estava dizendo, não sei até que ponto vocês escutaram, mas orientação sexual hoje é adotada, essa expressão. Nós travamos novamente, hein? Bom, enquanto a doutora Luciane tenta se conectar novamente com qualidade, eu gostaria então de adiantar o seguinte, gente. Nós tivemos aqui as questões, eu volto, tá? Colocar para ela assim que ela se conectar. Essa discussão. Opa, eu acho que ela voltou. Doutora? Voltei? Voltou. Nós a ouvimos até o momento em que apresentava o termo orientação sexual como aquele mais aceitado, mais aceito, né? Aceitável aí pelas organizações. É isso, essencialmente essa. Opa, travamos de novo. Bom, enquanto a doutora tenta se reconectar, eu gostaria, gente, de agradecer aqui os comentários da professora Maria Rosa, professor Paulo Soares, da professora Isabel Cristina com vários depoimentos, a professora Lucianeia com vários comentários também, professora Isabel Cristina, a Vânia, professora Eliana, professor Sérgio Augusto, professora Ana Lúcia,
Professora Lucinéia, com vários comentários também. Né, vamos ver se porque se eu não conseguir tempo suficiente para tecer os comentários que vocês trouxeram no chat, a gente interagiu por lá, pelo que eu agradeço imensamente, né? E a gente, se não houver tempo aqui, a gente já foi respondendo a vocês por lá, mas eu gostaria que a gente conseguisse restabelecer aqui a comunicação para que ela ouvisse os comentários de vocês, que foram super gratificantes. Eu estou escutando agora, vocês estão me vendo? Doutora, então pode retomar a sua fala, ou retomar a sua fala, eu já coloco a nossa próxima questão, como preferir. Não, na verdade, eu estava terminando mesmo, eu estava dizendo que há grupos de pessoas LGBT que propõem outras expressões, mas que elas não são coletivamente aceitas como orientação sexual, né? Então, a minha sugestão seria que se realmente usasse orientação sexual, porque a minha percepção é de que as pessoas da própria comunidade entendem que ela é diferente do sentido que a opção sexual trazia e que, portanto, não é ofensiva. Ok, doutora. Vamos para a próxima questão aqui. A Elisa diz: eu não consigo entender como um preconceito dentro de casa pode ser maior que o amor construído ao longo do tempo por um filho. Qual a explicação para isso, doutora? É a pergunta. É difícil para me explicar, porque graças a Deus não é o que eu vivo, né? Senão eu não estaria aqui. Mas eu diria o seguinte, quando eu me descobri mãe LGBT, eu fui procurar ler e estudar, porque eu também não conhecia, não convivia proximamente com pessoas LGBT, tinha amigos e amigas, mas não convivia proximamente. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que eu li muito sobre as expectativas que nós, pais e mães, nos damos ao direito de ter em relação aos filhos, né? E que é um grande exercício a gente desconstruir. Né? A gente tende a, quando tem uma filha, um filho, já gerar essa série de expectativas, muitas vezes já pré-estabelecendo que ele ou ela vai ter que ser assim, ou assado, fazer isso, ou aquilo, muitas vezes ou como nós fizemos, ou exatamente ao contrário de tudo que a gente fez, porque a gente não gostou do jeito que a gente fez, a gente quer que ele ou ela faça totalmente diferente. Uhum. Né? E acho que existem pessoas que não conseguem perceber que nós, pais e mães, não temos direito de criar expectativa alguma para a vida dos nossos filhos e filhas. Né? Então, por exemplo, eu tenho um neto, o Vicente, que é o neto da minha enteada, filho da minha enteada. Né? Ele é meu neto, ele não é meu neto biológico, mas ele é meu neto. Uhum. Eu não sei se a minha filha biológica ou se o meu filho biológico vão ter filhos biológicos ou não. E eu não tenho direito de criar essa expectativa de que eles tenham, sejam eles hetero ou homossexuais. Né? Talvez o meu filho, que é homossexual, não tenha filhos biológicos, mas quem disse que a minha filha, que é hetero, vai ter? Eu também não sei se ela vai querer casar, eu também não sei se ela vai querer ter filhos. Né? Então a gente acha que quando um filho se coloca gay ou uma filha se coloca lésbica, ela vai acabar com aquele nosso sonho daquele casamento, daquela aposentadoria sendo vô e vó. Primeiro contrariando. Oi? Eu acho que nós perdemos aqui o contato com a doutora Edilene de novo. Bom, então, gente, vou resgatar aqui alguns comentários e algumas perguntas também. A professora Lucianéia, ela pergunta se essa formação vai ficar gravada. Deixa eu explicar para vocês. Todos os programas dessa nossa série, no canal Desenvolvimento Profissional, ficam gravados assim. Se vocês entrarem lá no YouTube, no canal do Centro de Mídias, vocês vão baixando a página na barra de rolagem, vocês vão encontrar lá embaixo, no último grupo de canais, o canal Desenvolvimento Profissional. Clicando ali, vocês vão ter uma série de programas que vão estar disponíveis lá. Só que se vocês forem lá
na segunda opção, se não me engano, que é o acervo, ou então vídeos, uma coisa assim, vocês clicando ali, vem um rol de todos os programas gravados, não só nessa nossa parceria aqui de sexta-feira, como todos os outros programas que estarão disponíveis para vocês no canal de desenvolvimento profissional, ok? Então, vocês podem recuperar esses programas lá. Oi, doutora, conseguiu voltar? Eu vim pelo celular agora para evitar problemas, porque não precisamos mais do computador. Deu para escutar a resposta? Deu sim. Muito, muito boa, muito obrigada. Tem uma questão aqui que ela é muito interessante. Ela diz assim, doutora, temos ouvido discurso de ódio por parte de autoridades que ocupam cargos políticos. Legalmente, essas pessoas não podem ser punidas? Porque é muito difícil fazermos um trabalho sério na escola quando temos esse tipo de postura sendo adotada por autoridades que são exemplos. Sim, com certeza. Na verdade, isso é uma complementação à resposta anterior, né? Porque eu acho que muitas famílias replicam dentro do seu ambiente doméstico o que elas ouvem fora, né? Os exemplos que os seus líderes dão nas suas comunidades e no país como um todo. Então, sim, né, ninguém está isento de responsabilidade penal quando comete racismo ou homotransfobia, né? O que existem são, às vezes, alguns entraves, porque determinados cargos políticos, né, no legislativo federal, por exemplo, ou no próprio executivo, eles têm foro privilegiado, né? Eles não podem ser processados em quaisquer instâncias, eles têm um foro privilegiado especificamente no Supremo Tribunal Federal, e só o Procurador-Geral da República que pode tomar essa iniciativa de investigar e processar essas pessoas, né? Então, fica essa responsabilidade da persecução penal, da responsabilização, especificamente numa única pessoa, quando se trata de autoridades que estão nesse nível mais elevado. Agora, em outras esferas, né, existem várias demonstrações mesmo de atitudes homotransfóbicas que precisam ser, sim, né, reprimidas, né. É importante se reforçar de que não é admissível da parte de ninguém, né? É esse trabalho, na verdade, que a gente tem tentado fazer, inclusive, no Ministério Público, né? Porque quando se instalou, por exemplo, o GECRAD, né, se começou a receber, por exemplo, notícias de discursos assim vindos de comunicadores, né, de pessoas que têm canais de YouTube, de pessoas que têm programas na televisão, né, e efetivamente são propagadores, né, de um discurso odioso, de um discurso que pode sim influenciar pessoas que não têm uma exata compreensão, né, do que significa essa forma de ser das pessoas e incitá-las a serem também discriminatórias. Ok, doutora, gostaria de dar algumas palavras finais para a gente já ir caminhando para o encerramento. Na sua ausência aqui, eu li pelo menos o nome dos nossos colegas que atuaram lá no chat colocando seus comentários. Não tenho tempo de lê-los aqui, infelizmente, mas já qualifiquei a participação dessas pessoas. E só queria te dar o retorno de que a sua fala foi bastante elogiada, a pertinência do programa foi também ressaltada, né, no chat, o que nos deixa muito felizes, porque a gente está precisando muito que todo mundo ajude a divulgar essa programação, né, e que a gente tenha aqui o encontro de todos os profissionais da Secretaria de Educação, porque os temas são sempre muito importantes para que a gente possa fazer uma prática inclusiva, uma prática justa, ética nas nossas escolas, e como eu disse lá no começo, não só nas escolas, mas na nossa vida também. Tá? Então, gostaria das últimas palavras para que eu possa depois Por favor. Sim, mais uma vez, eu quero, em primeiro lugar, me desculpar pelas questões técnicas, né, que infelizmente nós não podemos controlar. Eu estou aqui em casa, na maior parte do tempo, também observando o isolamento. Eu trabalho de vez em quando presencialmente, mas dependo da minha internet aqui, pessoal, que às vezes não colabora.
e também pela dificuldade da apresentação da maneira como ficou, né? Eu tendo que interromper, pedindo para mudar os slides, porque eu realmente não consegui superar esses empecilhos, mas a par disso, eu parabenizo sinceramente, né, essa iniciativa, porque acho que o conteúdo do material que eu trouxe por si só demonstra como vocês estão agindo exatamente ao encontro daquilo que se espera que seja feito para se efetivamente promover uma sociedade mais plural e mais inclusiva, porque não há pluralismo sem inclusão social, né? Então, me sinto muito honrada, orgulhosa de ter participado mais uma vez, um programa que eu admiro tanto, e vou ter sempre muita gratidão por todas as minhas professoras e professores, a quem eu aproveito para homenagear aqui também. Ok, doutora, muito obrigada. A sua participação foi esplêndida. A gente agradece demais pelas orientações. Uma fala, como eu já disse, bastante sensível e objetiva no sentido dos rumos que a gente pode fazer para transformar a nossa atuação. Então, a gente se despede aqui, desejando a todos aí um bom final de dia e convidando você para estar presente todas as vezes que quiser, porque vai ser muito bem-vindo. Tá ok? Muito obrigada. Ai, gente, tchau, viu? Muito obrigada pela participação no chat. Voltem sempre, divulguem e a gente continua aí na batalha, tá ok? Boa Fiquem tarde bem. a todas e Boa todos. tarde. Boa tarde.